Olá, meus caros servos, bem-vindos de volta ao meu canal. Deixe o seu like e se inscreva. Junte-se ao exército da Exoterra. Não se esqueça de ativar também o sininho das notificações para sempre acompanhar nosso conteúdo. Bom, meus caros servos, aqui estamos nós novamente para comentar assuntos polêmicos. E bem, o tema da vez, claro, é a redação do Enem. Bem, na verdade a prova inteira está recheada de coisa, mas eu vou falar da redação porque foi ela que me deixou mais curioso. O tema foi o seguinte, pessoal: desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Bom, e aí, meus caros servos, nós temos que entender que tipo de trabalho o pessoal está falando diretamente, pois pelo que eu tenho visto em outros canais e na boca da mídia, o trabalho citado é a de dona de casa. Dona de casa, para quem não sabe, é a mulher que tem um trabalho doméstico necessariamente apenas na própria casa. Por exemplo, ela cuida dos filhos, cuida da limpeza da casa, cuida da manutenção da casa e por aí vai. Eu vi muita gente aqui confundindo a dona de casa com a diarista e a doméstica, coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ou seja, a dona de casa, ela não tem renda própria. Ela não tem carteira assinada ou algo do tipo, e quando ela contribui para o INSS, caso queira ter um benefício futuramente, é de forma facultativa. Ou seja, ela não é obrigada a contribuir nem nada, mas se ela optar para ter esses benefícios, ela vai ser considerada, se não me engano, como segurada facultativa, basicamente. Eu vou deixar na tela para vocês entenderem mais ou menos como funciona ali. E bem, esse termo, pessoal, dona de casa, ele existe há muito tempo, A figura da dona de casa existe há bastante tempo. Mas a perspectiva moderna que nós temos dela, a dona de casa que está lá esperando o marido, cuidando dos filhos e por aí vai, o famoso slogan do American Dream, é basicamente uma colocação moderna, se eu não me engano, pós-revolução industrial, desse contexto de dona de casa aí. E bem, naquela época era muito comum mulheres fazerem esse tipo de escolha, optarem por essa realidade, uma vez que os trabalhos não eram tão diversos. Por exemplo, você não poderia ver uma mulher cursando administração, você não poderia ver uma mulher cursando determinadas áreas, e nem homens também, tá? É uma coisa que feminista gosta de falar muito. Não era possível mulheres entrarem no mercado de trabalho porque elas eram proibidas. Na verdade, não necessariamente, porque se você colocar a quantidade de homens que faziam essas espécies de cursos, para entrar nessas áreas, era uma quantidade mínima. A maioria dos homens trabalhava e ainda trabalha em profissões que, por razões óbvias, mulheres não poderiam adentrar. Por exemplo, alguém consegue imaginar uma mulher numa mina de carvão? Ou numa siderúrgica, metalúrgica? Hoje em dia, imaginar isso é um absurdo. Você imagina lá no século XIX. Então, as mulheres optavam por essa espécie de segurança e, por isso, os maridos cuidavam ali do externo, ficavam fora de casa e por aí vai, trabalhavam enquanto a mulher cuidava da casa, e acabou que isso se tornou, na linguagem popular, uma espécie de profissão. Lembrando, pessoal, estou falando da linguagem popular, tá? Porque, pelo menos no Brasil, isso se tornar uma profissão é bem recente. Se eu não me engano, é de 1991. Passaram um projeto de lei que uma mulher que abandonasse o trabalho para se dedicar à casa, se dedicar à família, poderia ser considerada uma trabalhadora, Porque isso seria uma profissão. Eu vi até o pessoal comparando isso com pedreiro. Não faz o menor sentido, gente, pelo amor de Deus, Pode ter uma profissão de dificuldades, Uma profissão que envolve dificuldade, sim, se administrar uma casa, ainda mais se for uma casa com criança pequena, esse tipo de coisa, envolve sim uma dificuldade. Mas você colocar isso do lado de uma profissão como pedreiro também, não faz o menor sentido, Não tem condição, você colocar pedreiro e dona de casa no mesmo barco. Isso aí é impossível. Não façam isso. Não cometam esse erro. Bom, e aí você pode perguntar, Imperador, de onde você tirou a ideia de que eles estão falando de dona de casa? Bem, é porque eles falaram aqui, no texto 1. Acho que todo mundo aqui já fez Enem, quem não fez. Os textos, eles estão ali para serem uma espécie de guia para você se focar no tema e não ter muitos desvios, porque isso tudo vai tirar ponto seu na redação, caso você tenha, um desvio muito grande sobre o que você está comentando. Dentre os trabalhos de cuidado, se eu não me engano, o único não remunerado é o de dona de casa. Caso você veja uma doméstica, uma diarista, uma cuidadora de idosos aqui no Brasil não sendo remunerado, isso é um crime, porque essa pessoa tem que ser remunerada, essa pessoa tem que ter um contrato, tem que ter a carteira assinada e por aí vai. A pessoa não pode trabalhar de graça nessas profissões, mas a dona de casa, sim, é um trabalho não remunerado. Bom, então partindo desse pressuposto, creio que todos tenham entendido, vamos para a história, meus caros. A dona de casa existe há bastante tempo, mas a visão de dona de casa moderna que nós temos, ela é do século XIX, se eu não me engano, do século XVIII, XIX e o início do século XX.
E todo mundo sabe que naquela época, bem, não tinha a acessibilidade ou a tecnologia que nós temos hoje em dia. O que significa, pessoal, que os trabalhos disponíveis para a maioria das pessoas eram trabalhos bem específicos. E bem, a maioria desses trabalhos a mulher não poderia fazer, né? Eu creio que todo mundo hoje em dia não consegue imaginar uma mulher dentro de uma mina de carvão batendo picareta ali dentro. Quer dizer que uma mulher não possa fazer isso? Não, uma mulher pode fazer isso. Entretanto, primeiro, seria contraprodutivo, porque você colocar um homem ali, pela força física dele ser maior, ele consegue ter melhor resultado. Segundo, você expor uma mulher a esse ambiente, arriscar bastante ela. O tanto de problemas que acontecia, né? O tanto de desabamentos, o tanto de problemas que acontecia referente à segurança naquela época, pessoal, que não tá escrito. As pessoas morriam aos montes nesse trabalho, né? Todo mundo já deve ter visto aí uma clássica foto da construção do Empire State Building, que assim, os caras estão ali pendurados por nada e de boa, né? Vou colocar a foto pra vocês verem aqui. Isso aqui é modo tryhard de trabalho. Dito isso, pessoal, era uma questão social de que a função da mulher era necessariamente cuidar ali, né, da família, da casa, enquanto o homem trabalhava. Uma mulher que era dona de casa, ela era uma mulher padrão, ela entrava nos padrões da sociedade ali, tanto que uma mulher que não fazia isso, ela era extremamente criticada. Entretanto, pessoal, nós estamos falando, em sua maioria, da elite, porque as mulheres mais pobres, elas eram donas de casa, mas elas trabalhavam com alguma coisa por fora, ou com plantio, ou com costura. Ela trabalhava com alguma coisa mais leve, que possibilitava ela também ter tempo e energia para cuidar da casa, mas ela tinha que trabalhar. Se hoje em dia, pessoal, a vida é difícil para pessoas mais pobres, e nós temos tecnologia, nós temos acessibilidade, você consegue imaginar no século XVIII, no século XIX? Todo mundo tinha que trabalhar. Esse lance da mulher que fica em casa esperando o marido chegar e ela fica coordenando a casa apenas, esse tipo de coisa, isso é uma visão bem da elite, tá? Porque uma mulher de classe baixa, uma mulher pobre, ela não podia ter esse luxo, não. Ela teria que trabalhar com alguma coisa por fora, como eu disse, uma costura, alguma coisa mais leve, que possibilitasse ela ainda fazer esse trabalho. Da mesma forma que eu não acho que isso é dever da mulher. E eu não estou falando de cuidar dos filhos, eu estou falando de cuidar da casa, num contexto geral. Por exemplo, se sua mulher dobra uma roupa, você também pode dobrar uma roupa. Se sua mulher lava a casa, você também pode lavar uma casa. Se sua mulher pode cuidar, não sei, da manutenção de alguma coisa, você também pode. Se sua mulher pode cuidar dos filhos, você também pode. Você entende que dentro de uma casa, tudo que sua mulher fizer, você também pode e deve fazer? Entretanto, você consegue imaginar em uma jornada de trabalho de um homem que chegasse de uma mina de carvão, por exemplo, de uma siderúrgica, de uma metalúrgica, ele vai chegar quebrado, vai chegar cansado. Esse cara vai ter que lavar a roupa, vai ter que cozinhar, vai ter que cuidar dos filhos. Isso não é uma coisa que passa pela cabeça. Óbvio que não. É por isso que a mulher assumia esse trabalho, é por isso que a mulher fazia esse papel, já que, por fora, mesmo que ela trabalhasse, o trabalho dela seria mais leve. E aí tá o pessoal falando que não, toda profissão é igual, toda profissão é isso. Não, toda profissão não é igual, não. Toda profissão deve ser respeitada, deve ser reconhecida, mas não é igual. Quando você pega uma profissão que tem um nível de esforço menor, comparado com uma profissão que você tem um nível de esforço maior, não tem como. E aí você vai falar, não, mas o esforço mental... Gente, desculpa, mas o esforço mental de qualquer profissão, se não quiser usar pedreiro, né, porque falam que pedreiro tem hora livre, ele é autônomo, então ele faz o próprio horário e por aí vai. Tá, tudo bem, vamos pra uma metalúrgica. Você consegue imaginar o esforço mental de uma pessoa ficar no meio ali de fogo, de objetos perigosos? É um inferno. Quem trabalhou em metalúrgica sabe, é um inferno. Tu parece que entrou num forno e que tu vai morrer a qualquer momento. Qualquer coisa ali pode te matar, cara. E você vê hoje em dia roupa especial, máscara especial para algumas empresas, né, próprias pro ambiente. Gente, isso é moderno, tá? Se eu não me engano, isso é dos anos 2000 pra cá, porque até os anos 90 não tinha essa coisa, não. Daí chegamos ao ponto, pessoal. Isso não era desvalorizado. A sociedade não via a dona de casa como alguém inferior. Pelo contrário, a sociedade via a mulher, que era uma dona de casa, como uma mulher responsável, uma mulher madura. Culturalmente falando, as sociedades antigas viam essa mulher, né, até os anos 60, os anos 70, essa mulher era vista como o auge do auge. O feminismo que quebrou isso. Quem vê uma mulher como inferior por escolher ser dona de casa hoje em dia é a feminista. O feminismo fez isso com a mulher. O feminismo colocou a dona de casa como alguém inferior. Ou seja, o feminismo foi quem tirou a visibilidade da dona de casa. Porque se uma mulher escolhe ser dona de casa hoje em dia, vai uma feminista e fala com ela, olha, você está se submetendo a um homem, você está se tornando uma escrava. Pessoal, pelo amor de Deus, se uma mulher decide ser dona de casa, ok. Hoje em dia não, né? Hoje em dia a sociedade olha e fala, olha a escrava. Se um homem vira e fala, eu quero deixar a minha mulher me sustentar, serei dono de casa agora. Você tem ideia de como que isso vai dar uma merda? O cara é visto como
como gigolô, como vagabundo ou coisa pior. Não importa se a pessoa tá passando por dificuldade, se a pessoa tá passando por uma situação, se um cara é sustentado por uma mulher, se o cara é sustentado por uma mina, ele é visto como vagabundo. E, gente, isso é uma estrutura que está na sociedade. Isso não vai mudar, né? Até no texto 3 eles falam como é que pode mudar isso. A sociedade foi moldada assim, a sociedade cresceu assim. Tem coisas que mudam, tem coisas que não dá pra mudar. Vou explicar um exemplo pra vocês. Tem coisas que nós fazemos na sociedade que está atrelado à nossa evolução. Por exemplo, é muito comum você ver bebês terem medo de cobra, sem nunca ter visto cobra na vida. E isso é uma coisa comum. Esses animais eram predadores de seres humanos na evolução. Então, esse medo permaneceu neles. Por exemplo, pessoal, quando você vai ali pro fundamental, né, pra uma creche, berçário, por aí vai, é muito comum vocês verem mulheres trabalhando nessas áreas. Enquanto numa faculdade, num ambiente mais acadêmico para pessoas mais adultas, você começa já a ver mais homens. Isso é porque mulheres têm mais facilidade com cuidado. Isso não é uma imposição da sociedade, isso é uma questão evolutiva. Fêmeas têm mais facilidade com cuidado. Ah, mas tem espécies em que o macho... Eu tô falando de hominídeo. Tu não vai comparar o ser humano, sei lá, com um cavalo marinho, né? Pô, pelo amor de Deus. Enfim, eu estou falando do que é mais comum, tá, pessoal? Pode ocorrer exceções, mas não estou falando delas aqui. Tem gente que separa o ser humano dos outros animais, e sim, em algumas questões você tem que separar mesmo, o ser humano ele é diferente. Mas no final das contas, no final da equação, nós somos animais. E o nosso modo evolutivo é o de um animal. E qual que é a questão do modo evolutivo? Você poupa fêmeas e você poupa a própria linhagem. Pessoal, se você tem um macho e 20 fêmeas, a espécie está salva. Se você tem 20 machos e uma fêmea, a espécie está extinta. É um dos motivos pelo qual nós não colocamos mulheres em questões de risco, em situações de risco. Você entende? Que é uma questão de sobrevivência da espécie. Então nós defendemos isso. Aí você fala, poxa, imperador, como você está falando de coisas primitivas a uma sociedade moderna nossa? É que mesmo, pessoal, em uma sociedade moderna, traços de evolução permanecem. Vou dar um exemplo besta aqui pra vocês. Acontece algum barulho na sua casa ou algo do tipo, você já viu teu pai, ou mesmo você que tá com a sua esposa, você vira pra ela e fala, amor, vai lá dar uma olhada. Não é assim que funciona. Protocolo de acidentes náuticos, isso não é uma lei, mas sempre acontecia, o lance de mulheres e crianças primeiro. Então, pessoal, tem muita coisa na estrutura da sociedade que permitiu que nós chegássemos aqui. Coisas que foram fundamentais para a evolução. E uma dessas coisas é manter as fêmeas e as próximas gerações seguras, ou seja, manter as crianças e as mulheres seguras. Sempre foi assim. Homens nunca reclamaram disso. Você não tem homens fazendo manifestação ou reclamando de eu estou cansado de proteger essas mulheres, eu estou cansado de fazer isso, eu não quero proteger a mulher, eu quero mandar a mulher no meu lugar numa mina de carvão para trabalhar, quero que minha esposa vá para uma metalúrgica trabalhar no meu lugar, quero minha esposa batendo quilha de navio no meu lugar. Homem não fazia isso, nunca fez, nem nunca vai fazer, porque é uma questão completamente de sobrevivência, é uma questão da espécie, você manter as fêmeas e a próxima geração intacta. Quem reclama disso novamente, quem problematizou tudo isso, quem colocou problemas nessa relação entre homem e mulher foram as feministas. Então a conclusão é muito simples, pessoal. Quem criou a invisibilidade das profissões de cuidado, inferiorizando a dona de casa por completo, foram as próprias feministas. Então, no geral, elas são as culpadas por isso. Agora, meus caros servos, vocês que fizeram o Enem, eu espero que vocês não tenham colocado isso, porque senão vocês tiraram 0. Enfim, obrigado por me acompanharem até aqui e até o nosso próximo encontro.